Lucas capítulo 1, versículo 26. Eu tenho um óculos. Cadê o óculos? Lucas 1, versículo 26. Nós vamos ser bem rápido nessa palavra, para a gente passar para a ceia. E vamos ler juntos? Então, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, uma cidade da Galileia. Segue, vida que segue aí. A uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo chegou ao lugar onde ela estava e, ao se aproximar, lhe declarou: alegre-te, muito agraciada, o Senhor está contigo. Outras versões está assim: salve, mulher agraciada. Numa versão mais arcaica você vai ver a expressão ave. Ave significa maravilhada, abençoada, né? Era uma expressão latina. Tem uma pessoa formada em letra aqui, não é isso mesmo, né, minha irmã? Ave é uma expressão que se falava, por exemplo, para o imperador de Roma. Ave César. Salve César, agraciado César, abençoado César, vida longa César. E esse anjo chega e fala: olha, está ali outra versão: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Só mais um texto. E vendo o anjo, ela turbou-se o seu coração, turbou-se muito com sua palavra, e considerava que saudação era essa. Volta lá para King James, a outra versão, volta lá. É rápido assim? Nem vi você mexer com a mão, meu Deus. Diante de tais palavras, Maria ficou intrigada, imaginando qual poderia ser o motivo daquele tipo de saudação. Por que isso? Vamos lá, só para a gente ver aonde chegou aí essa mensagem. Mas o anjo lhe revelou: Maria, não temas, pois recebeste grande graça da parte de Deus. E eis que engravidarás e darás à luz um filho, a quem chamará do nome de... Não é Jesus, tá, querido? Jesus é um nome romano. Yeshua, que significa nossa salvação. Amém? Vamos parar por aqui? Amados, não é à toa que eu escolhi a data de hoje para pregar sobre o que eu chamo para o Evangelho a mulher mais importante. Amém? Mais importante de tudo para o Evangelho é Jesus. Concordam comigo? O mais importante de tudo para o Evangelho é Jesus. Porém, Jesus teve que nascer através de um canal. Isso foi profetizado lá. Lembra que eu tenho falado para vocês: não leiam um texto sem examinar o contexto. Qual o contexto? O contexto de todo o texto da Bíblia é a Bíblia. Nós podemos recorrer a um sábio que tem entendimento para ele nos explicar, lógico que podemos, mas desde que a explicação dele não fuja do texto bíblico.
Porque se alguém for falar que, não, mas eu sigo essa ideia aqui de Confúcio. Confúcio falou isso, Maomé falou aquilo, Mahatma Gandhi falou aquilo outro. Foge disso, querido. Se o mestre que for te ensinar, ele tem que te ensinar baseado no que está aqui. Por que que é isso? É isso porque a própria Bíblia diz isso. Então, quando Maria recebe o anúncio, eu quero chamar ela aqui hoje da mãe mais importante que nós conhecemos. Porque através do ventre de Maria é que nasceu a nossa salvação. Porque era necessário que ele nascesse como um ser humano, que ele tivesse as mesmas limitações humanas que nós temos. Você vai falar, pastor, mas ele era Deus. Espera aí, amado. Ele era 100% Deus, eu não vou discutir isso. Mas ele estava ali como um ser humano, homem. Ele sentia fome, ele sentia frio, ele sentia decepções, ele ficava triste, chorava, lamentava. Um dia ele estava no monte, ele olhou para Jerusalém, a Bíblia diz que ele chorou. Tem versões que falam profundamente, outras fortemente, outras copiosamente. Você sabe o que é chorar copiosamente? É só você se arremeter, né? Lembrando que hoje é o Dia das Mães. Lá na sua infância, quando você fazia uma peraltice, uma bagunça, algo assim que fugia, né, do padrão, e a mãe pegava uma varinha e te dava umas boas varadas, e você ficava todo sentido, ia para o canto, chorava, parecia que tinha hora que você ia até engasgar, não é isso mesmo? Perder o fôlego. Quem já passou por isso aqui? Como é mais de muitas vezes, eu vou levantar até o pé. Amém? Teve gente aqui que nunca apanhou. É um santo, glória a Deus, aleluia, não? Quietinho. Isso é bom. Então, Jesus sentia dor, chorou. Ele chorava e dizia assim, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas vocês matam os profetas. Mata aqueles que o Deus envia para ajudar vocês. E voltando a falar do cumprimento, porque Maria é o cumprimento. Porque, amado, nós precisamos entender que foi através de uma mãe, entrou o pecado no mundo. Aí você vai falar, não, pastor, foi Adão. Mas se a Eva não leva aquele fruto para Adão, eu acho que ele nunca ia ter coragem de comer. Você sabe por que ele comeu? Porque quando a Eva chegou, ela já tinha mordido um pedaço. Aí o amor dele por Eva falou assim, eu vou perder a mulher, que eu amo tanto, então eu vou comer também, agora vamos morrer nós dois. Porque a promessa era que se comesse ia morrer. E Jesus, e Deus lá naquele momento, no encontro com o homem e com a mulher, Ele chama eles para uma conversa séria, porque Ele havia passado para eles uma lei. Deus fez um jardim maravilhoso, um jardim extraordinário, um jardim que tinha garantido todos os dias uma colheita extraordinária, querido. E ele falou, está vendo aí o que tem no jardim? De todas as árvores vocês podem colher e comer. Milhões de árvores, querido. Eu estou chutando, tá? Mas é porque Deus não faz miséria não. Deus vai fundo no negócio. Milhões de árvores, Mateus. Mas Deus chama os dois e fala assim, de todas essas podeis comer. Sabe como é que eu interpreto isso? Que Deus fez um jardim da prosperidade. Aí vem o pastor com essa teologia. Não é teologia da prosperidade não é isso aí não. Não é isso aí que vocês ouvem aí na TV, no TikTok, no Facebook, no YouTube. Não é isso aí não. Me dá, deposita 1.000 e toma aqui meu Pix. Não é isso que eu estou falando não. Sabe por quê? Porque Adão não tinha nenhum centavo para dar para Deus. Ele só tinha ele mesmo. E Deus fala assim, ô Everaldo, tá vendo aí, ó?
é tudo de vocês. Vocês dominem, vou conjugar o verbo correto. Vocês dominem sobre os peixes, sobre as aves. Pode comer de tudo. Outra coisa, tá? Não botei vocês aqui para ficar os dois eternamente sozinhos para lá e para cá, não. Botei vocês aqui para se multiplicar, para frutificar e multiplicar. Eu quero que vocês me deem muitos filhos, muitos filhos. Essa era a ordem de Deus para Adão e Eva. Mas eles romperam com Deus. Deus fez uma aliança com eles, aonde, irmã Flaviana, Deus deu tudo. Nós vemos que no primeiro dia o que Deus fez, Ele fez e viu que era bom. No segundo Ele fez e viu que era bom. No terceiro. No sexto dia Deus parou e Ele não deu mais ordem, Ele não falou mais nada. Ele só falou para a Trindade: façamos o homem. Vamos fazer o homem agora. Agora vai ser o seguinte, pega aí o pó. É do pó que nós vamos fazer o homem. Olha a atenção de Deus. Que agora, toda essa prosperidade, essa riqueza. Amado, se você olhar lá em Ezequiel 47, você vai descobrir que o Éden nem foi feito para Adão e Eva. Você vai descobrir que ele foi feito para um ser chamado querubim ungido. E ele era chamado de lugar das pedras afogueadas. Sabe por quê? Porque lá tinha o jaspe, tinha o... Não é o jaspion não, tá? O pessoal aí de 60 anos, aí 65, vai achar que é aquela série de TV. Não é o jaspion não, era jaspe, uma pedra preciosa. Sardônio, ônix. Olha lá, eu tô achando que o Luizinho sabe o que é jaspion. Ele riu. O Ari sabe, Ari, nem vem não, tá, Ari? Eu sei que o senhor sabe o que é jaspion, tá? Eu não sei, porque lá em casa não tinha televisão. Meus pais eram crentes. Mas a gente pulava o muro lá do vizinho para ver. Bom, eu me perdi agora, meu Deus do céu. Ai, Jesus. Era um lugar de pedras preciosas, lugar onde as pedras brilhavam, como se fossem chamas afogueadas. Mas o querubim fez lá uma palhaçada, ele corrompeu, ele quis tomar posse daquilo que não era dele. Amados, infelizmente hoje nos nossos tempos acontece muito disso. Pessoas que querem tomar posse daquilo que não é dele, querem ministério que não é para ele, querem posições que não é para ele, querem fazer coisas que ele não tem o chamado. A Bíblia alerta tremendamente cada um. Permaneça na vocação em que foste chamado. Está entendendo isso? Mas vamos voltar lá para o Éden. Agora Deus pega o Éden e depois dele ter feito isso, Deus planta esse jardim na terra, esse lugar maravilhoso. Como é que você sabe, pastor? É porque a Bíblia fala que é maravilhoso. Eu acredito na Bíblia. Quando a Bíblia fala que um grande peixe engoliu Jonas, eu acredito. Se a Bíblia dissesse que Jonas engoliu um grande peixe, eu ia acreditar também, querido. Por mais que pareça uma fábula. E Deus começa ali, por causa do pecado do homem, Deus começa a dar as sentenças, querido. Porque Deus é justo, amorosamente justo. Lá em Apocalipse diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação dos séculos. Deus, na sua presciência, sabia no que ia dar Adão, Eva no paraíso. Por isso ele já sacrificou o filho dele antes de ter feito tudo. Não vai tentar explicar esse trem não, querido, porque a mente humana não consegue contabilizar esse nível de tempo. Amém? Porque para nós Jesus morreu há 2000 e poucos anos atrás. Mas para Deus foi antes dele ter feito tudo.
antes dele ter feito tudo. A Bíblia diz que Deus desce como Ele tinha o costume de fazer todos os dias na viração da tarde. Eu arrisco em dizer que era mais ou menos às 15:06, entre 15:06 e 6:15, que era a viração do dia, porque o calendário deles é lunar. Quando a lua aparecia a primeira estrela no céu, eles contavam que ali estava virando o dia. E isso tem aí essa variável aí de 15:06 para 6:15, dependendo da época do ano. E quando Deus descia ali para que Adão, nos seus primeiros 15 minutos, agradecesse a Deus pelo dia que ele tinha tido, e no outro ele já entregava para Deus a primícia do novo dia, a adoração dele como primícia. Porque, amados, eu fico imaginando eu ou você no lugar de Adão e no lugar de Eva, nesse lugar maravilhoso. Nós iríamos o tempo todo só falar em Deus. A gente ia comer falando em Deus, a gente ia dormir falando em Deus, a gente ia namorar falando em Deus o tempo todo. Deus, 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 porque o que ele fez era maravilhoso. Abraão um dia encontra com um ser sobrenatural. E foi tão boa a conversa que ele pergunta: como é o seu nome? E esse ser pergunta assim: por que perguntas? Visto que és maravilhoso. Nós vemos Isaías, meu irmão Felipe, Isaías apresentando Jesus para nós, dizendo como é que era o nome dele. Ele fala assim: o nome dele é maravilhoso. Você não dá glória não, querido? O nome dele é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, querido. Então volta lá no Éden, vamos voltar no Éden de novo. Nós estamos falando sobre Maria. A primeira coisa que Deus começa a tratar é com o homem, porque quando ele chega no Éden, ele fala: Adão, que era o costume. E Adão, idiotamente, preste atenção, idiotamente Adão fez isso aqui, ó. Ele correu e escondeu. Alguém pode esconder de Deus? Deus já logo falou: Adão, por que você escondeu? Ah, Senhor, porque eu estava com vergonha, porque eu estou nu. Adão, quero que vocês entendam a figura de linguagem que eu vou falar aqui agora, querido. Quando você se apresentar para Deus, se apresente nu. É isso, pastor? Tirar a roupa? Não, querido, não é isso não. Autenticamente. Para de ficar com oraçãozinha melabolante. Entendeu? Primeira coisa que você tem que falar com Deus é as besteiras que você falou no dia. Foi a primeira coisa que Adão falou para ele: eu estava nu. Chega para Deus e fala. Conta para ele a sua nudez, a sua vergonha. Conta para ele a sua incompetência. Conta para ele o seu desvio de caráter. Conta para ele as suas fraquezas morais. Conta para ele. Você que é casado, conta para ele que você ficou de olho numa outra mulher, marido. Você que é mulher, conta para ele que você admirou. Para Jesus, não conta para o seu marido não, senão vai dar ruim. E você, marido, não conta para a mulher, conta para Jesus. Senhor, eu pequei hoje. Eu vi uma moça lá, Senhor, e eu não aguentei, eu não tirei o olho. Isso chama-se nudez. Deus já sabe, Deus já sabia que Adão estava nu desde quando ele criou Adão. Mas não naquele nível de um nu desesperado, querendo pegar folhas de figueira para tapar as suas genitálias, não!
Deus já sabia do pecado, da corrupção. Deus já tinha noção de tudo, querido. Mas a única solução para isso é Deus. Entendeu, Mateus? Ninguém pode resolver esse problema. Você sabe por quê? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Pois o próprio Deus foi lá, sacrificou um animal, arrancou a pele desse animal, teve que sair sangue, e da pele desse animal, essa pele representa o Espírito Santo. Ele foi lá e fez roupas que resolviam o problema. Entendeu, Jairzinho? Nosso jeitinho não vai resolver o problema. É só o jeitão de Deus. Nós temos jeitinhos e Deus tem um jeitão. Depois de Deus resolver esse problema, Deus agora começa o seu diálogo, que termina aqui nessa data, onde Maria recebe o anjo. Oh, aleluia, aleluia, glória a Deus. Aonde Maria recebe o anjo com uma notícia essa que muda a história da humanidade. A história da humanidade agora existe dois times. O primeiro é o antes de Cristo e o depois de Cristo. E ele começa aqui com Maria, mas ele começa lá no Éden com a Eva. De ti, de você, mulher, do mesmo jeito, porque a Bíblia diz que aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Não gosto muito dessa expressão não, tá, querido? Mas é isso aí. Aonde tinha muito pecado, vai ter muita graça. Eva introduz o pecado na vida dela, na vida do Adão, nas nossas vidas. Aí agora Deus levanta uma nova Eva, Maria, a Santa Maria. Amém? A mulher santa. Porque para ser escolhida entre muitas mulheres em Jerusalém, em Israel, essa mulher tinha que ter um diferencial. Eu gostaria de gastar um tempo a mais para falar sobre a história dessa mulher, sobre a catástrofe que virou no momento em que Maria aparece grávida. Ela ainda não era casada, ela ainda não tinha tido um encontro nupcial com seu marido José, ainda não. Mas ela parece grávida. Aproximadamente 13 anos de idade, não se assuste. José já deveria ter uns seus 30 em diante. Porque a mulher no Oriente Médio, querido, sabe quando que ela está pronta para se casar? Quando ela menstrua pela primeira vez. O homem não. O homem normalmente tem mais idade, porque ele tem que provar que ele pode sustentar uma esposa. 13 anos, aproximadamente. Dá para você imaginar no Oriente Médio o que é uma menina de 13 anos aparecer grávida? E o noivo dela falar, nunca encostei a mão nela. Dá para imaginar o que acontece? É morte. Apedrejamento. A família da menina tem que indenizar o noivo, porque o noivo antes de casar pagava um dote, muito tempo antes de casar, para que ela ficasse prometida para ele. Quando você vê aquela historinha que dá peninha de
de José e Maria, quando eles vão para Belém, depois de Jesus ter nascido. Parece que eles são pobrezinhos e miseráveis, e que eles chegam em Belém, e eles não conseguem uma vaga, ou não têm dinheiro para ficar numa estalagem. Essa é a impressão que muitos historiadores aí de filme nos dão, para a gente ficar assim horrorizado. Não tem nada a ver. Quando você vai pesquisar, aquele lugar que era conhecido como estalagem é casa de parente deles. O problema é que eles não estavam muito bem na família, porque a família suspeitava que José estava sendo desonrado. Eles ficam escondidos num canto. Está entendendo isso, querido? Maria, não foi fácil para Maria carregar aquele bebê sem a estrutura familiar. Nós temos aqui uma irmã agora recente grávida, Tamires. Tadinha, está passando bem mal, né? Breve nós teremos outras, em nome de Jesus. Eu falo assim, a igreja está crescendo aí, ó, está multiplicando a igreja. Mas você pega a Tamires, ela tem apoio do marido, tem a irmã, tem a mãe, tem todo mundo ali. Maria não tinha ninguém. Maria tinha os olhares desconfiados. Maria tinha os olhares de pessoas maldosas. Olhares tortuosos. Sabe quando ela passava na rua com aquele barrigão? Carregando a nossa salvação, Adriana cunhada. Tá lá carregando lá aquele carrinho de pipoca, né? Aquele barrigão, uma menininha franzina, 14, 13 anos, e o povo assim, ó, né? Porque o povo, né? Olha lá o bobo, bocó do José lá, bocó do José, assumiu a barriga. É um bobão mesmo. A família horrorizada. Você consegue imaginar a vergonha que essa menina passou? E a razão dela ter passado isso é a salvação que ela carregava dentro dela. Por isso nós precisamos valorizar nossas mães. Porque a sua mãe te carregou, assim como Maria carregou a sua salvação. Quem está com a mãe aí? Tem alguém com a mãe aí? Dá um beijo aí na sua mãe. Fala para ela, ainda bem que você existe. Porque eu existo por sua causa. Ah, Jesus. E você foi gerado assim como Jesus foi gerado. Sabe por quê, querido? Jesus não queria pular nenhuma etapa. Toda a vida de Jesus, até ele nascer, ele está dando exemplo de como eu e você devemos nos comportar. O que nós devemos fazer? A Bíblia diz que ele foi fiel até a morte de cruz. Ele está nos dando exemplo que nós precisamos ser fiéis até a morte. A Bíblia diz que aquele que perseverar até a morte vai receber a coroa da vida eterna. Jesus teve compaixão de pessoas, ensinando para a gente que nós precisamos ter compaixão das pessoas. Jesus, ele curou o enfermo, ensinando para nós que nós temos que curar os enfermos. Jesus pregou o evangelho da salvação, ensinando para mim e você que nós devemos pregar o evangelho da salvação.
Não é a primeira vez que eu falo isso aqui, de um entendimento que eu tenho lá do Éden. Vamos voltar para o Éden de novo? Nós estamos hoje na máquina do tempo, né, irmã? A gente vai lá no Éden, já fomos Apocalipse, chegamos aqui no Evangelho, passamos por Isaías e agora retornamos ao Éden. No Éden, antes de ser formado o homem, que Deus chama a Trindade, chama as duas pessoas da Trindade para junto com Ele, amém? Mostrando, ensinando para nós que nós não devemos tentar fazer nada sozinho, que nós precisamos ter gente ao nosso lado. Ele chama e Ele diz o seguinte: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Eu tenho mão. Sabe por que eu tenho mão? Porque a Bíblia diz que as mãos de Deus não estão encolhidas para abençoar. Eu tenho ouvido. Porque a Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão tapados. Ele está atento ao nosso clamor. E Ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Por que Ele vai responder? Porque mesmo Ele sendo Espírito, Ele tem ouvidos para ouvir o nosso clamor. E Ele promete que vai te responder, mãe, pai, filho, filha. Eu tenho os pés, e a Bíblia diz que as nuvens são o pó da poeira dos pés de Deus. Ou seja, eu sou feito à imagem dEle. Eu tenho as minhas limitações, e muitas. Mas Ele diz também sobre semelhança. Semelhança, eu entendo que eu e você, nós precisamos deixar de funcionar como seres humanos caídos e precisamos começar a funcionar como seres humanos resgatados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, Salmo 8 diz que Deus te fez menor do que os anjos. Porém, Ele colocou em você a glória, a honra e o poder dele em você, querido. Isso foi roubado no Éden. Mas Jesus lá, depois de ressuscitado, derramou sangue. Ele chama lá os seus seguidores mais próximos. Ele falou assim, ó: eis que eu vos dou poder. Oh, aleluia. Poder para quê, pastor? Para eu flutuar, para eu pular, para eu falar em língua? Não, querido. É para expulsar demônios. Ah, você pode falar em língua também, não tem problema não. Línguas estranhas, não tem problema nenhum. Mas o poder que Deus te deu é para expulsar demônios. Quantos demônios você expulsou essa semana? Ah, nenhum. Você está em débito com ele. Acerta com ele a conta. Vai chegar uma hora que você vai ter que acertar essa conta. Quantos enfermos nós curamos essa semana? Meu Deus, estamos em débito. Ele te chamou para você funcionar como Deus. Lembra aquela historinha que eu conto sempre aqui? Deus olhou lá para a terra, sem forma e vazia, e com trevas. Mas Ele não ficou reclamando da treva, murmurando da treva e xingando a treva. Ele só falou uma palavrinha, aliás duas: haja luz. E houve luz. Amém? Amém? Então eu comecei falando de Maria, porque nós não devemos idolatrá-la como algumas religiões fazem. Mas precisamos honrá-la, porque ela é a mãe da salvação. Porque o nome de Jesus é nossa salvação. Ela é santa? É porque serviu a Jesus. Estava lá aos pés da cruz. Está no céu? Com certeza. Mas não tem trono para ela no céu. Pelo menos na minha Bíblia, não aparece trono para ela. Outra coisa,
Na minha Bíblia não mostra que ela seguiu a vida inteira virgem, porque parece que a Bíblia diz que ela teve outros filhos. Então eu respeito a fé, mas eu não posso concordar com essas tradições religiosas. Então eu começo em Maria, para mim a mãe mais importante que houve na face da terra. Uma das mais importantes, deixa eu corrigir. Mas você, mãe, que está aí do lado do seu filho, você que talvez gastou momentos que deveria ser o seu sono, orando pelo seu filho, você que passou o tempo intercedendo pelo seu filho, você é tão importante como Maria. Estou te colocando em pé de igualdade, porque você é lavada e remida no sangue do Cordeiro. Amém? Eu quero, inclusive, pedir uma salva de palmas para você, mãe. Glória a Deus. Agora a outra para Jesus, que te resgatou das trevas, que te trouxe do reino das trevas para o reino do amor, da luz. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Amém? Nós vamos ver um vídeo, é isso? Vamos ver um vídeo aqui. Pode. Paga aqui. Meu Jesus. Quantas vezes teve que chorar pra me ver sorrir? Noites em claro, levantar cedo pro trabalho. Às vezes só queria um tempinho a mais pra mim. Mãe, palavra linda, sinônimo de amor. Mãe tem remedinho nos beijinhos na hora da dor. Mãe também corrige, insiste pra me ver crescer. Mãe, Deus enviou como um presente. Ama a gente antes de nascer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti e hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Sinônimo de amor, remédio na hora da dor, nos corrige pra crescer. Mãe, seu aniversário é tão pouco para te agradecer. Minha linda, linda flor, guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti e hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor, guerreira abençoada, meu primeiro amor. Estou aqui é por ti e hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Ser mãe é um presente divino.
E você, minha mãe, é um exemplo de amor, dedicação, fé. Que Deus continue iluminando o seu caminho e abençoando a sua vida. Amém? Eu queria duas mães aqui na frente. Duas mães. Duas mães. Isso.